Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, retomamos nossa formação nesta segunda-feira. Que alegria! Tenho vivido intensamente grandes experiências missionárias. Tenho vivido experiência com os filhos da missão, com pessoas de vários países. E hoje, nessa formação, lembrando que na última segunda-feira nós tratamos o tema Atravessando o Mar Revolto pela Fé. Hoje, pela luz do Espírito Santo, quero te convidar a mergulharmos nossa vida, nossa história, com o tema Derrotando a murmuração que impede as graças. Presta atenção, é muito importante. Dá tempo de você chamar mais alguém para a nossa formação, por isso invocamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde fazer nova toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que temos nesse dia de formação. Que todos esses filhos e filhas que fielmente têm caminhado conosco e aqueles que se juntam a partir dos compartilhamentos, recebam hoje nesta formação a cura, o milagre, a libertação de todos os males do corpo e da alma. Toma comigo a palavra de Números capítulo 11, versículo de 1 a 5, depois o versículo 10, depois o versículo de 13 a 15, 18 a 20, 31 a 33. Quero junto com você ler esse texto. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Taberá, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população estava no meio de Israel, foi atacada por um desejo desordenado, e mesmo os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam ele, lembremo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor, onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo, dá-nos carne para comer? Eu cozinho, não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado aos vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés, dirás ao povo, santifica-vos para amanhã e tereis carne para comer, pois, olha o que diz o Senhor na palavra, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo, quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas, e vós cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e disseste-lhe chorando, por que saímos nós do Egito? Um vento mandado pelo Senhor vindo das bandas do mar trouxe consigo codornizes
e derramou-as sobre o acampamento numa extensão de cerca de um dia de caminho para ambos os lados, em voz alta do acampamento. E cobriram o solo, cerca de 2 covados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte tantas codornizes que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres. E estenderam-nas para si mesmo toda a volta do acampamento. Assim a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Filhos e filhas, mais uma vez Israel pecou com o Senhor, murmurou contra Deus, disfarçando sua maldita murmuração em reclamação contra Moisés. Todo Israel murmurou, todo Israel pecou. Veja o versículo 2. E ainda usa o santíssimo nome do Senhor na sua murmuração. Antes fosses morto pelo Senhor, povo raso, povo superficial, povo que não sabe compreender. Precisamos entender isso. Às vezes nós queremos a graça de Deus, mas vivemos à margem, a superficialidade. Meus irmãos, ou nós tomamos uma decisão de mergulhar, de deixar para trás tudo que não presta, de renunciar tudo que não faz parte do Senhor e encarar a cruz como caminho de salvação, ou nós não saberemos quem é o Senhor. Dom Henrique Soares da Costa mostra sua indignação contra o povo de Israel que pecou por causa da murmuração, embora Deus estivesse cuidando de seu povo durante a caminhada do deserto. A murmuração rouba a nossa paz e nos leva a perder muitas graças que nosso Senhor tem para derramar na nossa vida. Já pensou que a murmuração é um louvor a Satanás? E nós não somos chamados a ser homens de murmuração, de louvor a Satanás, mas de júbilo, de glória, de louvor a Deus. Você já acordou algum dia reclamando? Hoje? Ou murmurou de qualquer outra coisa? Tudo que é reclamação e murmuração é morte, é ausência do sagrado, é ausência da luta pela santidade. Reclamar e murmurar é louvar a Satanás. Pare e pense, a quem temos louvado? Jesus entra pela porta que você abre. O demônio entra pelas brechas que você não fecha. Guarda isso. O demônio entra pelas brechas que você não fecha. Jesus entra pela porta que você abre. Não pare de orar, não pare de jejuar. Neste nosso ensino, você já fez o seu propósito? Você está cumprindo as metas que estamos colocando semanalmente, o jejum, a confissão, o rosário, a oração? O que você está fazendo de concreto diante de tudo aquilo que você está ouvindo e aprendendo nesses nossos ensinos? Já deu de comer para os mais necessitados? O problema não está nos outros. O problema é que eu e você nascemos com eles e morreremos com eles. O problema se torna gigante quando você olha para ele e não olha para Deus. E o problema diminui ou até desaparece quando você para de olhar para ele, para o problema, e olha para Deus. Deus está no ato de fé que eu e você precisamos alcançar. Voltava numa viagem missionária com o Marcelo, de Cabinda para Luanda, e pegamos uma turbulência daquelas terríveis.
E por 10 minutos o povo começou a gritar: Maria passa na frente, o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, Senhor nos livra, Senhor, queremos pisar com nossos pés no chão. Mas será que todos aqueles que estavam naquele voo lotado oraram antes de embarcar? Louvaram a Deus por aquele transporte? Depois, na hora que chega o problema, aí nos desesperamos. Foram 10 minutos, parecia um grupo de oração em língua, de clamor. O avião não caiu, porque Deus teve compaixão. Mas até quando vamos brincar com o sagrado? Precisamos alcançar a fé que os santos alcançaram, que tiveram. Precisamos permitir que Deus possa agir, que Deus seja Deus da nossa vida. E permita que Deus possa ocupar o teu tempo também durante o dia. Ocupe-se de Deus. Ele gosta que conversemos com Ele em todos os momentos. Põe tua confiança no Senhor, que tudo pode. Devemos ser homens e mulheres de muita oração. Muita gente nem se dá conta de uma das grandes brechas para uma vida pouco abençoada é a murmuração. É uma porta escancarada, é uma casa sem parede para o demônio atacar. Não murmure mais. Há quem reclame de tudo e o tempo todo. Já reparou que o trânsito está sempre pior para algumas pessoas? O sol mais quente e a crise financeira mais aguçada? Louvor liberta. Louve, 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 louve. Oxaralabare cantaralabare. Por isso, assim podemos aprender com o catecismo da Igreja Católica. Olha o que diz o catecismo. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Conta-o pelo que Ele mesmo é. Dá-lhe glória, mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Pratica a bem-aventurança dos corações puros, que o amam na fé. Deus participa autenticamente desta prática, antes de verem na glória, o verão pelo louvor. Diz o catecismo: por essa graça, o Espírito Santo se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. Amados, benditos, entendamos de uma vez por todas, o louvor integra as outras formas de oração. E assim nós mergulhamos, vamos sendo levado àquele que é a fonte, o termo final, o único Deus, o Pai que tudo procede, para quem nós somos feitos, segundo São Paulo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Na passagem da Bíblia, dos 3 jovens que estão na fornalha ardente, Deuteronômio capítulo 3, versículo de 13 a 50. Essa é a tarefa dessa semana, ler Daniel capítulo 3, versículo de 13 a 50. Chama a atenção a fidelidade dos 3 jovens ao Senhor. Eles estão dispostos a perder a própria vida, mas não vão negar o Senhor em momento algum. Esta é a força dos mártires. Não negam a sua fé e permanecem firmes no Senhor. A vitória vem pelo louvor. E é justamente isso que vemos nesse texto bíblico. O louvor que brotou desses corações convictos em Deus apaixonado. Eles estavam pelo Senhor e eram fiéis a Ele de maneira incondicional. Conquistou da parte do Senhor o livramento da fornalha, a libertação diante da tirania de Nabucodonosor. O fruto dessa felicidade foi a conversão do próprio rei, que reconheceu o poder de Deus e passou também a buscá-lo. Creia firmemente que a partir dessa mudança interior,
dessa mudança do nosso coração, da nossa postura diante das situações e das tribulações, se tivermos esse coração totalmente confiante em Deus e principalmente incondicional na fidelidade, no louvor a Ele, muita coisa vai começar a mudar na minha vida, na tua vida, na nossa família. Não haverá fornalha capaz de nos fazer mal. Não haverá tirania suficiente para nos prender. Entenda, irmão, irmã. Não haverá situação impossível. Veremos a glória do Senhor. Não quero me alongar muito, mas quero que você reflita antes da nossa oração. Tenho percebido traços de murmuração no meu dia a dia? Lembra que você vai ter que orar essa semana a tarefa de casa, Daniel capítulo 3, versículo do 13 a 50. Tenho confessado esse meu pecado e buscado mudar essa prática? Escolho louvar a Deus em todas as situações ou persisto na murmuração? Que o Deus da paz, que excede toda a inteligência humana, te alcance, te cure e te liberte. Levante-se, Deus Todo-Poderoso, intercedendo sobre a tua vida. A bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel e todas as milícias celestes, sejam dispersos todos os inimigos da murmuração, de ser vítima, de reclamar de tudo, de dodói daqui, dodói dali. Desapareça e brote em você um grande processo de louvor com os milagres. Nos encontramos aqui a semana que vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Lembre-se, Daniel 3, do 13 ao 50. É a meditação, é a tarefa desta semana. E eu te encontro na Eucaristia, no Rosário e na Misericórdia. Semana que vem aqui. Nos ajude essa semana, conquiste novas pessoas para nos ajudar pelo Pix 4299-108-2740. E essa semana a gente precisa muito. E siga, faça com que as nossas redes sociais sejam multiplicadas e que mais pessoas estejam aqui a semana que vem. Essa semana vou fazer o meu jejum por você. Deus te abençoe.